o jubileu deve acontecer na base, mais perto do povo possível. A oração parte do Espírito do Senhor que nos move a orar. A nossa oração e a oração da Igreja são união à prece de Cristo. Santos ou pecadores, todos nós devemos rezar e nunca desistir. O Pai Nosso é muito mais do que uma fórmula. O Pai Nosso é um estilo de oração. Quando alguém se converte, há sempre alguém orando em algum lugar. O conhecimento de Deus na Bíblia é experiência. A experiência de Deus se faz na vida, seja no momento de intensa alegria, no momento do sofrimento. E Maria nos ensina essa intimidade constante com Deus. Quem nos permite peregrinar com o coração cheio de esperança é a oração. La speranza non delude, non dimentichiamo questo. Tutto dentro e fuori di noi invoca speranza. Podcast Ano da Oração, Cantores da Esperança. Olá, bem-vindos ao último episódio do podcast sobre o Ano da Oração. Eu sou Juliana Mastelini Moisés, jornalista da Arquidiocese de Londrina. E eu sou Renata de Paula, jornalista da Rádio Alvorada, emissora da Arquidiocese há 60 anos no ar. Este é o 9º episódio dos podcasts sobre o Ano da Oração, convocado pelo Papa Francisco em preparação ao Jubileu Ordinário de 2025, Peregrinos da Esperança. Hoje vamos tratar sobre o 8º e último volume dos cadernos sobre a oração, publicados com o objetivo de melhor viver este ano dedicado à oração. O volume de hoje, A Oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, foi escrito pelo padre Hugo Vani e editado pelo prefeito do Dicastério para Evangelização, Dom Rino Fisichella. O caderno será comentado pelo padre Mauro Pedrinelli, que é pároco da paróquia São José Bento Cotolengo de Miraselva e da paróquia São João Batista de Prado Ferreira. Padre Mauro é estudioso das Sagradas Escrituras aqui em nossa arquidiocese. Seja bem-vindo, Padre Mauro. Muito obrigado. É uma ocasião importante para podermos dar continuidade a esta reflexão a respeito da oração na nossa vida pessoal e na vida da Igreja. Padre, já que estamos no ano da oração, a gente começa todos os episódios com uma pergunta pessoal. Qual é o papel da oração na sua vida e na sua vocação? O papel da oração na minha vida, que eu uno com a vocação, é fundamental. É na oração que nós podemos falar e ouvir a Deus que nos propõe os caminhos que devemos trilhar. Sem a oração é impossível que a gente compreenda o que Deus quer de nós. A oração, que não é um multiplicar palavras, mas é um entrar em sintonia com Deus para conhecer o seu projeto e encontrar nele as forças necessárias para realizar esse projeto, seja o projeto pessoal, seja o projeto comunitário. E vale lembrar a você que todos os podcasts sobre o Ano da Oração Cantores da Esperança estão disponíveis no Spotify, YouTube e no site da Arquidiocese de Londrina. Padre, na introdução do texto, o Dom Rino Fisichella, que é o responsável pela organização do jubileu e dos cadernos sobre a oração que a gente está comentando, fala que a coleção não poderia deixar de falar sobre o Pai Nosso, e ele inclusive fala de Santo Agostinho. Por que esse santo falava que toda oração deriva e deve derivar do Pai Nosso? Santo Agostinho, que nos deixou uma obra muito extensa, no seu livro, onde ele trata das bem-aventuranças e, portanto, também do Pai Nosso, incluído ali no Sermão da Montanha, ele nos diz que o Pai Nosso é a síntese do Evangelho. Ora, para nós cristãos, o que é fundamental é o Evangelho. E por isso, se o Pai Nosso é a síntese do Evangelho, ele já nos dará tudo aquilo que o Evangelho nos dá. Santo Agostinho, inclusive, ele é muito incisivo nisso, porque ele diz que
Não deveria existir outra forma de oração, a não ser uma oração que, se não repete a fórmula do Pai Nosso, que pelo menos tenha o conteúdo que nós encontramos no Pai Nosso. Padre, a organização do caderno trata o Pai Nosso a partir de cada um dos 4 evangelistas e também do apóstolo São Paulo. E o padre Hugo Vani começa pelo evangelista Marcos. A fórmula da oração do Pai Nosso não está presente em Marcos, apenas nos evangelhos de Mateus e Lucas. Mas o autor diz que em Marcos é possível perceber alguns indícios significativos do Pai Nosso. Padre Mauro, quais seriam esses indícios? Bem, os indícios da presença do Pai Nosso no Evangelho de Marcos, em primeiro lugar, ele se encontra quando nós percebemos que os discípulos são encorajados a se dirigir a Deus com total confiança. Temos isso lá no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, versículos 22 a 24. Na verdade, o Evangelho de Marcos não usa muito a palavra Pai, principalmente falar de Deus como Pai dos discípulos. Uma única vez, no versículo 25 do capítulo 11, é que o Evangelho fala de Deus como Pai dos discípulos. Em Marcos, a paternidade de Deus não é facilmente compreendida. Lá no Getsêmani, quando Jesus está lá no Jardim das Oliveiras, ele pede o cumprimento da vontade do Pai. Ora, os discípulos estão presentes. E os discípulos vão aprender em Jesus este relacionamento com Deus como Pai. Assim como vão aprender em Jesus o relacionamento para cumprir a vontade do Pai, cumprir a vontade de Deus. Então nós já percebemos 2 elementos importantes: o Pai e fazer a vontade do Pai. Os discípulos também compreendem, convivendo com Jesus, que na pessoa de Jesus o reino de Deus é oferecido a nós. Também temos uma seção inteira no Evangelho que vai do capítulo 6, versículo 30, até o capítulo 8, versículo 29, que é chamada de a seção do pão. E essa seção do pão vai se concluindo com uma pergunta muito importante de Jesus, onde Jesus pergunta aos discípulos: vocês ainda não compreenderam? Que compreensão é esta que Jesus pede? A compreensão que Jesus pede é uma disponibilidade total, uma confiança plena na vontade do Pai. A familiaridade com Jesus coloca os discípulos em contato uns com os outros. Estão em contato para amar-se, para se perdoar. E por fim, no Evangelho de Marcos, os discípulos são confrontados com o maligno. O maligno que se manifesta em todas as formas de sofrimento. Não é possível a coexistência do maligno com Jesus. Todas essas situações, elas estão distribuídas ao longo do texto do Evangelho de Marcos. Então, à medida que os discípulos de Jesus vão penetrando estes valores, vão mergulhando nesses valores do Evangelho, então a sua oração passa a ser uma expressão espontânea dessas constatações. A gente percebe assim: em Mateus e Lucas se dá a fórmula para levar para a vida. No Evangelho de Marcos, assim também como a gente vai ver nos escritos paulinos, é a partir da vida que se chega à fórmula da oração. Padre, a oração do Pai Nosso que a gente utiliza é a versão de Mateus. Qual que é o contexto que Mateus apresenta a oração do Pai Nosso? O contexto da oração do Pai Nosso no Evangelho segundo Mateus está lá naquele que nós chamamos de o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. O Sermão da Montanha é podemos dizer assim, é um programa completo da prática cristã. Aliás, se nós percebemos, aprofundamos o estudo desses capítulos, nós vamos perceber que o Pai Nosso está estreitamente em relação às bem-aventuranças.
A gente poderia dizer assim, com talvez até uma certa exageração, mas não com erro, que o Pai Nosso é para ser rezado por quem já fez a opção de viver as bem-aventuranças. Então este é o contexto do Pai Nosso, a vivência das bem-aventuranças. Padre, a gente já comentou em outros episódios que uma característica muito marcante do Pai Nosso é o fato de Jesus ensinar a chamar Deus de Pai. Isso é uma novidade para a comunidade judaica em que Jesus vivia na época? Chamar Deus de Pai não é bem uma novidade no hebraísmo, na religião hebraica. Eles já chamavam Deus de Pai, nós encontramos isso no Antigo Testamento. Existe até uma prece litúrgica da sinagoga, que é Avinu Malkeinu, que quer dizer nosso Pai e nosso Rei. Porém, Israel enxerga Deus como o Pai de Israel, o Pai da coletividade. Em Jesus, essa dimensão se modifica. Jesus mostra, em primeiro lugar, a familiaridade e a intimidade que ele tem com o Pai do céu. Ele chama o Pai de Abá. Abá é uma expressão usada pelas crianças. Se nós fôssemos traduzir assim, com o sentimento que essa palavra traz, seria como se a gente chamasse o nosso pai aqui de papaizinho. Na verdade, Jesus não chamou a Deus de pai, ele o chamou de papaizinho. Esta intimidade, esta familiaridade é que é a grande novidade que Jesus traz para nós. E na sequência, no 8º caderno, o padre Hugo Vani fala da oração do Pai Nosso nos escritos do apóstolo São Paulo, que trata de alguns temas que aparecem na oração que a gente gostaria que o senhor comentasse, padre. O primeiro, talvez fundamental, é chamar Deus de Pai. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, e na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 5 a 6, Paulo usa exatamente essa expressão, Abá, papaizinho. Então a comunidade de Paulo, a gente percebe que já fez um passo muito grande na familiaridade com Deus, E provavelmente Paulo está falando dessa invocação de Deus como Pai no contexto da liturgia. E se está no contexto da liturgia, pode ser que aqui já possamos identificar a oração do Pai Nosso no contexto litúrgico que já deveria ocorrer na comunidade, Lembremos que a gente diz que no Evangelho de Marcos, essa palavra Abá é usada somente por Jesus. Se fala de Deus como Abá só em relação a Jesus. Veja o salto que nós já demos, digamos assim, de qualidade. Nos escritos paulinos, o Abá não é só de Jesus, o Abá é também da comunidade. Outro ponto que nós vamos perceber é a realização da vontade de Deus. A vontade de Deus é um tema bem desenvolvido nos escritos paulinos. Ela está condensada totalmente em Cristo, ou seja, em Jesus, no seu ensinamento, no seu comportamento, na sua pessoa. Ali nós encontramos a realização da vontade do Pai. A realização desta vontade passa por envolvimento pessoal com Jesus e a sua proposta. Como eu lembrei antes, lá na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 9, fala que o desígnio de Deus, ou seja, a vontade de Deus a nosso respeito, é benevolente. Um outro ponto que também nós encontramos nos escritos paulinos é a questão do pão. 10 vezes os escritos paulinos nos falam de pão. E dessas 10 vezes, 7 vezes diz respeito à Eucaristia, o pão eucarístico. 3 vezes é aquele pão do dia a dia, aquele alimento que nós produzimos, que nós devemos produzir com o nosso trabalho. Inclusive numa dessas, que o Paulo diz que quem não trabalha não deve nem comer. Ou seja, se você quer ter o pão, que é o alimento cotidiano, esse vai ser produzido por você. Também encontramos nos escritos paulinos a petição livrar do mal, de um modo um pouco diferente, Paulo diz assim na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, que diante daqueles que nos fazem o mal,
nós devemos adotar uma atitude construtiva. Vence o mal com o bem. A presença do mal, a tentação do mal está aí, mas ela pode ser vencida, e ela pode ser vencida fazendo o bem. Quanto à questão das dívidas, Paulo deixa claro que o cristão é apenas devedor de uma única coisa, do amor. E se a única dívida que nós temos é o amor, então nós não podemos ser vencidos pelo mal. Paulo fala de tentação como uma prova que nós devemos aceitar e pela qual nós devemos nos preparar. Porém, como a gente já disse antes, a boa vontade não basta. É necessário recorrer à ajuda de Deus. É necessário pedir a força que só Deus pode nos conceder através da oração. Nos escritos paulinos também nós percebemos que a adesão a Cristo nos faz superar o demônio. Portanto, em Paulo também estão espalhados pelos seus escritos todos os elementos praticamente que nós encontramos no Pai Nosso. Só que ao invés de partir de uma fórmula, ele parte da vivência cotidiana daqueles que se tornaram cristãos, ou seja, discípulos e discípulas de Jesus. Podcast Ano da Oração, Cantores da Esperança. Você está acompanhando o podcast Ano da Oração. A gente conversa com o Padre Mauro Pedrinelli sobre o 8º volume dos Cadernos sobre a Oração, a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Você pode acompanhar este e os outros episódios pelo Spotify, YouTube e site da Arquidiocese de Londrina. E não se esqueça de compartilhar este episódio com a sua comunidade, sua pastoral ou seu movimento. Padre, agora a gente passa a versão do Pai Nosso em Lucas. Qual que é o contexto que Lucas insere essa oração no Evangelho? Primeira coisa que devemos levar em conta é que Lucas está muito próximo de Paulo. Então, os escritos vão caminhar numa direção muito próxima. Aquilo que nós vimos em Paulo, vamos encontrar também em Lucas. Pelo menos, se não tudo, uma boa parte. Quanto ao contexto, Lucas oferece umas referências mais concretas. Ou seja, Mateus, que colocou o Pai Nosso lá no Sermão da Montanha, é um contexto de uma oração que não deveria ser a semelhança da oração dos pagãos, que falam demais, achando que vão convencer a Deus por fazer muita coisa. Em Lucas, nós temos uma apresentação de Jesus que ora em muitas situações. Muitas vezes, Jesus se retira para orar no Evangelho de Lucas. Esta atitude de Jesus envolve os seus discípulos. Então, esse é o contexto vital. Os discípulos estarem envolvidos pela atitude orante de Jesus. Padre, agora a gente passa a falar sobre João, onde a oração do Pai Nosso não está presente como uma fórmula, Mas como que os temas do Pai Nosso estão presentes nos escritos de João? Uma das características muito importantes do Evangelho de João é que nós encontramos uma oração dirigida especificamente ao Pai, expressa diretamente por Jesus. Essa oração está no capítulo 17. Porém, essa relação não começa ali. Antes, ela já está documentada no Evangelho. Então, todo o Evangelho de João nos mostra esta filiação divina. Jesus é o unigênito do Pai. Já está lá no capítulo 1, versículo 14. O unigênito cheio de graça e de verdade. Jesus tem uma relação com o Pai que é única. E o Evangelho de João vai explicitar isso para nós, Pelo menos vai tentar, de várias formas, explicitar essa relação única. Toda a vida de Jesus, segundo o Evangelho de João, é regulada pelo Pai. Ela se desenrola à luz do Pai. Jesus, ele está sempre em ação, assim como o Pai está sempre em ação. Jesus diz, o meu Pai trabalha ainda e eu também trabalho.
Existe uma sintonia perfeita no que o Pai faz e no que Jesus faz. Jesus vai dizer no Evangelho de João que ele não faz nada por si mesmo, ele faz o que ele vê o Pai fazer. Esta é a sintonia. O amor, que é aquilo que nós percebemos na relação dos dois, ele leva o Pai a mostrar ao Filho o que ele faz e o Filho aceita o que o Pai faz como vontade do Pai. Então percebe? Já falou do Pai, já falou de fazer a vontade do Pai. Jesus vai dizer claramente que fazer a vontade do Pai é o seu alimento. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. O ideal de Jesus é sempre fazer aquilo que é do agrado do Pai. A oração de Jesus, que nós chamamos o Pai Nosso, nós podemos perceber que nesta relação mútua de abertura, essa oração está implicada, nesse relacionamento de Jesus com o Pai do céu. Na chamada oração da hora, que é exatamente presente em todo o Evangelho de João, Jesus fala ao Pai sobre si mesmo, Jesus fala ao Pai sobre os seus discípulos, Jesus fala ao Pai de modo a alcançar todos aqueles que no futuro irão acreditar nele. Então nós percebemos que tudo é levado até o Pai e é levado num nível escatológico, como a gente costuma chamar. Então, os pontos de contatos que a gente poderia dizer entre a oração do Pai Nosso formulada e aquilo que nós encontramos no Evangelho de João, está a invocação de Deus como Pai. Aquilo que nós temos no Evangelho de Mateus, Pai que está nos céus, a referência ao céu ela é reinterpretada, Fala repetidamente do nome do Pai. A santidade que se realiza na comunidade cristã, no Evangelho de João, é chamada de glória. A santificação é a glória. Deus é o glorioso. Jesus vai ser glorificado. Os seus discípulos vão participar da sua glória. Então a comunidade cristã, a comunidade eclesial, vista por essa perspectiva, se torna uma só. Constitui uma interpretação particular e estimulante do reino. Veja, a comunidade daqueles que são seguidores de Jesus constitui uma interpretação do reino. Já entra o venha a nós o vosso reino. Então, outras várias situações que nós vamos encontrando no Evangelho de João, elas vão nos dando este indicativo de que aquilo que está formulado no Pai Nosso está esparramado, vamos dizer assim, para falar com palavras simples, esparramado ao longo do Evangelho de João. Assim como está ao longo do Evangelho de Marcos, assim como está ao longo dos escritos paulinos, Em João, uma outra petição que aparece com muita clareza é aquela do pão. Não esqueçamos que João tem um capítulo inteiro, capítulo 6, falando a respeito do pão. O pão que desceu do céu, o pão que dá a vida ao mundo, e este pão é identificado com Jesus. É um pão que é dado pelo Pai, é um pão que deve ser buscado e pedido ao Pai, e que se identifica, repito, com Jesus. O pedido do perdão. O perdão, segundo o Evangelho de João, ele nos vem por meio de Jesus. Uma confiança incondicional em Deus, que é maior do que o nosso coração. A primeira carta de João diz, se tem alguma coisa, algum pecado que pesa no teu coração, se lembra que Deus é maior do que o teu coração. A confiança no perdão que vem do Pai do céu é que vai permitir aos cristãos viver de modo mais profundo e apropriado a sua condição de filho e de filha de Deus, e, portanto, de irmãos entre si. O Evangelho não fala explicitamente de perdoar as ofensas, mas com clareza engloba esse aspecto numa visão mais ampla, Nessa visão da fraternidade, que, claro,
presumimos que passa pelo perdão dos pecados. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 14, diz assim: sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem ama não permanece na morte. Então, é uma relação estabelecida com Deus, uma relação filial, e é um amor desta relação que se expande para a fraternidade, para os irmãos e irmãs. Quanto ao pedido de não cair na tentação e livrar do maligno, né? No Evangelho de João existe um pedido explícito, lá no capítulo 17, naquela oração da hora. Jesus pede ao Pai para proteger os discípulos do maligno. Ele diz: eu não peço que os tire do mundo, mas que os preserve do maligno. Jesus venceu o mundo, então ele é capaz de garantir aos seus discípulos e discípulas a superação das ciladas demoníacas. O cristão não pode esquecer isso que Jesus disse: eu venci o mundo. É ali que está a nossa garantia da superação de toda e qualquer cilada demoníaca. Os cristãos sempre poderão vencer porque participam do sangue do Cordeiro, como está em Apocalipse 12, 11. Encontramos em João um otimismo, mas não é um otimismo que ignora a ação do mal. O cristão, porém, sabendo-se unido a Cristo e permanecendo nesta união, também deve ter consciência de que está acima dessas forças malignas. Permanecer como um ramo unido à videira, ou seja, como alguém que está constantemente alimentado pela vitalidade de Cristo. Tomar consciência disso é fundamental para que a gente possa superar todas as formas de tentação e de ameaça à nossa fé. Em João, existe um desenvolvimento do núcleo essencial expresso e detalhado no Pai Nosso. Nenhum aspecto do Pai Nosso está ausente do Evangelho de João, embora não tenha uma formulação como a de Lucas ou a de Mateus. Em João, surge a síntese que a comunidade cristã elaborou e continua a desenvolver ao longo do tempo. Os valores que a comunidade cristã realiza têm um único nome: Cristo, com sua verdade e vida, que são continuamente doados à comunidade por meio da mediação do Espírito. O Pai santifica e glorifica seu nome, envolve uma situação de reino que se realiza dia após dia, estabelece uma reciprocidade de amor que leva a desejar a realização da sua vontade. Dando Cristo como alimento, o Pai concede o melhor para o homem, para sua vida presente e futura, incentivando-o a amar e protegendo das armadilhas. Então, é movendo-se na órbita de Cristo que o cristão se torna plenamente filho do Pai que está no céu. Padre, considerando tudo que o senhor partilhou com a gente sobre o Pai Nosso, o que essa oração representa na vida do cristão? Esta oração deveria representar na vida do cristão este relacionamento familiar com Deus como o papaizinho, como o Pai do céu. Pai do céu não no sentido de que ele está num lugar diferente de nós. O céu é o lugar de Deus. Nós devemos lembrar que no tempo de Jesus existiam outras pessoas que se achavam que tinham um lugar no céu. Por exemplo, os reis se achavam estrelas que tinham o seu lugar no céu. Não é à toa que Jesus diz que as estrelas irão cair do céu. As estrelas são essas pessoas. O céu é o lugar de Deus. E aquilo que pertence a Deus, pertence a Ele e não deve ser usurpado por ninguém. O céu é o lugar de Deus, exclusivamente dele, e ninguém pode ocupar esse lugar. Então essa era a primeira coisa, nos sabermos filhos de Deus. Outro ponto fundamental que eu já toquei antes é a questão da vontade de Deus. Deixar de lado essa história que se torna inclusive uma blasfêmia, achar que a vontade de Deus coincide com os males que acontecem conosco.
A vontade de Deus é uma só, que nós sejamos felizes. Esta é a vontade de Deus, porque este é o projeto de Deus desde sempre. Padre, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar sobre esse caderno? Só um estímulo para que a gente possa, cada dia mais, tomar contato com o Pai Nosso, que não é simplesmente uma fórmula que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso é muito mais do que uma fórmula. O Pai Nosso é um estilo de oração. É um modo de nos relacionarmos com Deus em oração, aquilo que nós devemos falar e também devemos escutar do Pai do céu. O Pai Nosso deve nos levar a um compromisso com a vida de Jesus, como nós vimos, né? Seja no Evangelho de Mateus, que está no contexto das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, seja no Evangelho de Lucas, que a formulação está no contexto de vida orante de Jesus. Então, é isso que eu acho que nós precisamos ainda crescer e muito ao rezar o Pai Nosso. Não esqueçamos que o dia que Jesus ensinou o Pai Nosso, a pedido dos seus discípulos, segundo a versão de Mateus, ele deixou claro: quando vocês forem orar, não façam igual aos pagãos. Eles vivem repetindo, falando, achando que vão convencer a Deus por falar muito. O Pai do céu já sabe o que vocês precisam, diz Jesus. Ou seja, tenham confiança. É esta confiança no Pai do céu que vai nos permitir ter com Ele esse relacionamento, digamos assim, enxuto. Enxuto. Se a gente confia, a gente sabe que a conversa é pequena. Um pai, uma mãe, quando confia nos seus filhos que vão sair de casa, não sabe que não precisa ficar fazendo aquele sermão de meia hora. Confia, já sabe o que os filhos vão fazer quando está fora de casa. Nós confiamos em Deus? Ou achamos que a nossa oração com Ele é para convencê-lo de alguma coisa que Ele não saiba? Rezamos para fazer a vontade dEle? Ou rezamos pedindo que Ele faça a nossa vontade? Aprofundar o Pai Nosso significa contemplar estes pontos, claro, outros mais, mas estes que são fundamentais. Crescer na compreensão do Pai Nosso vai ser para nós uma libertação muito grande. Lembremos da palavra de Jesus, que é muito revolucionária. Eu e o Pai viremos e faremos morada naquele que acolher a nossa palavra. Aprofundar o conhecimento do Pai Nosso implica nesta acolhida. Implica em se tornar esta morada de Deus. E quando a gente descobre que é morada de Deus, não precisa ir procurá-lo em lugar nenhum. Sabe que Ele está em nós e nós estamos nele. Por isso o aprofundamento desta oração, que não é simplesmente repetir fórmula, repetir palavra, mas é entrar em sintonia com Deus, com a sua vontade, com o seu projeto. Padre, agradecemos ao Senhor pela sua disponibilidade, por toda a partilha, por todos os ensinamentos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua vocação. Amém. Deus abençoe todos e todas. E eu agradeço pela oportunidade de partilhar com vocês este momento. Que a gente possa crescer cada vez mais. Obrigada, Padre Mauro, obrigada, Renata. Um agradecimento especial também ao Romário, que nos acompanhou em todas as gravações, ao Everton, que nos ajudou com a edição, e a todos que estiveram conosco nestes 9 episódios do podcast sobre o Ano da Oração, Cantores da Esperança. Se você perdeu algum episódio ou quer relembrar algum assunto dos cadernos sobre a oração, acesse o Spotify, o YouTube ou o site da Arquidiocese de Londrina. Lá todos os episódios estão reunidos. E termina aqui o 9º e último podcast sobre o Ano da Oração, Cantores da Esperança. Produção e apresentação, Juliana Mastelini Moisés e Renata de Paula. Trabalhos técnicos de Edgar Vieira, o Romário e o Everton Gasparini. Podcast Ano da Oração, Cantores da Esperança.